Crônicas, capítulo 7, versículo número 1 e depois versículo 13 em diante. Enquanto você procura 2 Crônicas, é o mesmo esquema do último culto, né? Você vai procurando, você vai no início da igreja, no início da Bíblia, 2 Crônicas, né? Vai lá, Deuteronômio, vem 1 e 2 Samuel, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 1, depois vem 1 e 2 Reis, aí vem 2 Crônicas 7, 1, e depois pulamos o versículo 13. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, meu Senhor da glória, Deus que é todo poderoso, Senhor, eu te coloco essa palavra nas tuas, ó Pai, mão no teu altar. Perdoa toda a minha falha, meu pecado, meu erro. E Senhor, venha fazer aquilo que eu não consigo. Venha convencer, Pai, vida nessa noite. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas 7:1 fala assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo número 13. Aí já é Deus falando no versículo 13. Salomão orou, aí Deus responde no versículo 13: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Pode sentar. Sabe qual é o problema? Eu vou falar qual é o problema. O problema não é errar. O problema não é errar. O problema é não reconhecer o erro, é não pedir perdão a Deus pelo aquilo que cometeu e se arrepender. 3 atitudes que Deus ele tocou no meu coração nessa noite, que mudam os planos de Deus em nossas vidas. 3 atitudes que fazem com que Deus volte atrás e não permita que o mal acabe com a gente. Reconhecer, arrepender e pedir perdão. 3 atitudes que podem mudar os planos de Deus referente à nossa vida. Sabe qual é o problema? É que o crente não tem essas 3 atitudes. O nosso problema é que nós, ao invés de ter essas 3 atitudes, nós temos outras que não são de Deus, que é ficar nos justificando, ficar se explicando e discutindo. Essas 3 atitudes fazem mal para a nossa vida.
ficar se justificando, ficar explicando ou ficar discutindo. Enquanto eu tenho 3 atitudes que mudam a minha vida e podem fazer com que Deus se arrependa de fazer algum mal, eu tenho 3 atitudes que arrebentam com a minha vida. Deus não quer a nossa justificativa, Deus não quer a nossa explicação e muito menos bateção de boca. O que Deus quer é reconhecimento, arrependimento e perdão. Isso que Deus quer. Salomão ora a Deus. Salomão, se você for ver o versículo 6, Salomão pede que, se o povo errar, que Deus possa perdoar o povo. Aí começa o capítulo 7 falando que Salomão acaba de orar. E a glória de Deus desce sobre aquele lugar que é a igreja, a casa de Deus. Enche aquele lugar. E Deus começa a falar com Salomão no versículo 13. Ele aparece a Salomão, né? Essa é a segunda vez que Deus aparece a Salomão, né? Essa é a segunda vez que Deus aparece a Salomão. E aí Deus aparece a Salomão pela segunda vez. E Deus fala a Salomão: se eu cerrar o céu, o que é cerrar o céu? Fechar o céu. Tem muita gente de céu fechado, irmão. Não dá nada certo, as coisas não andam. Parece que Deus não existe, parece que não tem mais jeito a minha situação, o céu se fecha. Se não houver chuva, chuva é bênção. Por quê? Porque sem chuva as coisas morrem. Sem chuva morre de sede. Se não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo, os gafanhotos consumam a terra, é você trabalhar, ganhar dinheiro e nunca tem dinheiro para nada. Muitas vezes você não sabe nem para onde foi o dinheiro. Você fala: meu Deus, eu ganhei o dinheiro estava aqui, sumiu. Meu Deus, como é que foi o dinheiro? E a peste, nós estamos vendo aí, ó, tem a tal da Covid. Quarta-feira eu estava no meio dos meus amigos e eles estavam começando a falar sobre a Covid está voltando forte, que está isso, que está aquilo. Um amigo meu falou assim: eu peguei 3 vezes Covid. Você andava com 2 máscaras, o outro não, a vacina não sei o que. Ele fez assim, quando eles vieram falar comigo, falou assim: e o senhor, pastor? Eu falei: eu o quê? Aí, o que o senhor está vendo isso aí? E mim isso não pega não. Aí ela falou assim: que isso? Você está maluco? Você está morrendo crente? Não viu Lázaro não? Eu nem vi isso não. Disseram que Lázaro morreu cantando, louvando. Eu falei: meu problema é de Lázaro. Eu não sei o que Lázaro fazia. Eu não sei. Glória a Deus que ele morreu cantando, creio eu que ele foi para o céu. Agora, irmão, eu não tomei nenhuma vacina. Que isso? Não tomei nenhuma vacina. Orei por mais de 10 pessoas com Covid aqui na igreja. Quem estava aqui já viu. Todas elas foram curadas. Eu olhei para uma mulher que devia pesar uns 200 quilos no mínimo, que veio numa segunda-feira aqui morrendo UPA, com diagnóstico de Covid. A mulher veio aqui com diagnóstico de Covid, com falta de ar. Aí ela falou assim: ó, não tem vaga em lugar nenhum, não tem louco como mandar a senhora para lugar nenhum, vai para casa. Se piorar muito, a mulher estava quase morrendo, mas se piorar, eu acho que piorar era morrer.
A senhora volta. Aí falaram que tinha os malucos com a porta aberta aqui, porque nós não fechamos a igreja. E a mulher veio parar aqui na igreja. Deus curou a mulher está viva até hoje, aonde podia ter morrido dessa praga. Que isso? Eu falei, isso aí é peste, é praga, é coisa que Deus permite chegar, é coisa que Deus permite acontecer. Mas aí Deus vira e fala assim, olha só, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse versículo é conhecido no meio dos crentes, né? Qualquer crente que tem mais um pouquinho de tempo de igreja conhece esse versículo. Esse versículo é um jargão, todo mundo conhece, né? O versículo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se houver reconhecimento do erro, do pecado, se houver arrependimento e se houver pedido de perdão, Deus muda a situação. Deus muda a situação. Nós temos que parar de ficar se justificando. Nós temos que parar de ficar se explicando. Não, Deus, eu não fiz, sabe, eu não fui, foi assim, foi assado, é porque aconteceu isso. Eu não quero ouvir isso não. Então, Senhor, não importa o que aconteceu, o problema foi que eu não fiz o que o Senhor mandou, o problema é que eu errei, entendeu? Então eu estou aqui te pedindo perdão pelo meu erro, eu estou aqui te pedindo perdão pela minha falha, estou me arrependendo por não ter feito aquilo que o Senhor mandou. Acabou, irmão. A partir dali o céu se abre e Deus muda a tua história. O que Deus quer que eu saia daqui essa noite entendendo eu tenho que ter atitude, para o milagre acontecer na minha vida. Eu tenho que ter atitude. Foi dessa forma que Nínive se livrou de ser exterminada. Foi dessa forma. Deus fala para Jonas e fala para você. Qual é essa história de Jonas? Que a história fala, o pessoal fala que ele foi parar na barriga da baleia, né? A gente não sabe se é baleia. A Bíblia não fala que é baleia. A Bíblia fala que é de um grande peixe. Supõe-se que pode ter sido uma baleia. Mas a Bíblia fala que Jonas foi parar na barriga da baleia, do grande peixe, né? Como diz, porque ele não queria ir falar o que Deus mandou lá para os ninivitas. Deus vira para Jonas e fala assim, ó, Jonas, vai lá na cidade de Nínive e apregoa nos 4 cantos e fala, Deus vai matar todo mundo. Deus vai acabar com a cidade de Nínive. Deus vai acabar com essa cidade. Vai lá e fala isso. Jonas se tremeu de medo, correu, tentou entrar no barco e ir para Tarso. No meio do caminho houve um reboliço, e aí dentro da barriga desse peixe Jonas se arrependeu. Jonas pediu perdão, reconheceu o seu erro, falou, mas se me tirando aqui de dentro eu vou lá. Deus fez o peixe jogar o Jonas para fora. Jonas vai lá para Nínive e começa a falar, Deus falou que vai acabar com a cidade, vai todo mundo morrer, a cidade de Nínive vai se acabar. O que aconteceu quando o povo, o rei, todo mundo ouviu isso? O povo se conheceu que estava errado, se arrependeu do erro e pediu perdão a Deus. Sabe o que aconteceu? A cidade foi perdoada e Deus não acabou com a cidade.
É assim que aconteceu com Davi. Davi errou. Natan chegou para falar com Davi. Davi pegou a mulher dos outros. Davi fez filho da mulher alheia. Um erro gravíssimo, né? Um erro gravíssimo. E Davi era para ter morrido apedrejado, porque a lei da época era isso, apedrejamento. Ele e a mulher. Aí Natan, sacerdote, chega para Davi, porque assim, o sacerdote é isso. Às vezes o sacerdote ele tem que falar coisa que não gosta de falar, né? Às vezes ele tem que falar coisa que não pode, que ele não pode se calar. Ele vai ter que, seja para quem for, para rei, para presidente da república, para milionário, para famoso, quem for, ele tem que falar a verdade, abrir a boca e falar. Aí chega Natan cheio de cuidado, com medo desgraçado de Davi matar ele. Natan chegou e falou assim: meu rei, existia um pobre coitado, miserável, que tinha uma ovelhinha, tadinho. Existia um cara muito rico, um homem muito rico, que tinha milhares de ovelhas. Só que esse homem muito rico, que tinha milhares de ovelhas, ficou de olho na ovelhinha do pobre coitado. E pegou e tomou a ovelhinha do pobre coitado. Davi virou e falou assim: esse homem é digno de morte. Esse homem tem que matar esse homem. Natan olha nos olhos de Davi e fala assim: esse homem é o Senhor, rei. Esse homem é o Senhor. Na mesma hora, Davi reconhece o seu erro, se arrepende daquilo que fez e pede perdão a Deus. Por que Davi foi um homem vitorioso? Porque não pecou? Não. Davi cometeu erros. Mas Davi, ele praticava essas três atitudes. Ele praticava essas três atitudes e fazia com que Deus se agradasse dele, a tal ponto de ser reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem segundo o coração de Deus, como é que um homem que Deus reconhece como segundo o coração de Deus, pega a mulher dos outros e faz filho? Por isso que eu comecei falando, o problema não é errar. A gente tem que fugir do erro, claro. Mas a Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. A Bíblia que fala isso. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós não vivemos no pecado, porque Davi pegou a mulher dos outros, foi só essa vez, nunca mais pegou. O problema é que a gente erra. Mas sabe qual é o problema? É difícil o ser humano reconhecer o erro. Geralmente quando você pega alguém fazendo alguma coisa, ele sempre tenta dar uma explicação. Por mais absurda que seja, ele tenta se justificar. E sabe, muitas das vezes ele gosta de jogar no outro para esconder o erro dele. Muitas das vezes é assim. Está todo errado, mas quer achar erro nos outros. Sabe por quê? Porque só acende abafo dele. E isso faz com que cada vez vá para o buraco. Faz com que cada vez a pessoa não consegue andar para frente. A pessoa não consegue prosperar. A pessoa não consegue com que a vida tenha uma vida sadia, uma vida abençoada. Não consegue, por quê? Porque ela não quer reconhecer o erro dela. Ela não quer pedir perdão pelo erro dela. Ela quer tentar se justificar pela atitude errada que ela tomou. Irmão, errou, acabou. Mas aí ela quer
achar erro nos outros para poder esconder o dela. Ela quer colocar o outro como errado, mesmo sem ela saber de nada, sem ela ter visto nada, sem nada, mas ela quer botar o outro como errado porque ela está no erro. Ela está vivendo uma vida destruída debaixo do erro, debaixo do pecado. Ela quer achar pecado em alguém. E nisso vai gemendo e vai se arrasando. A vida de quem quer ir para frente, a vida de quem quer ser abençoado de verdade, reconhecimento, arrependimento e pedido de perdão. São 3 atitudes que mudam. São 3 atitudes que mudam a intenção de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele nos livra de coisas que nós podemos passar por atitudes erradas, por pecado, por erro que cometemos. Deus pode se arrepender se eu tiver essas 3 atitudes. Nós precisamos de restauração. Não existe restauração enquanto estou me justificando. Não existe restauração enquanto eu estou discutindo. Não existe restauração enquanto eu estou tentando me explicar. Não existe restauração. A restauração, seja qual área for na minha vida, ela começa quando eu me arrependo. Quando eu reconheço e quando eu peço perdão a Deus. Que nessa noite nós possamos ter essas 3 atitudes. Se eu quero ver minha vida para frente, se eu quero ver Deus mudar os planos dele sobre a minha vida, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tomar a atitude correta para que o mal não chegue até mim. Acã sofreu por quê? Acã sofreu por quê? Acã, um homem reconhecidíssimo na Bíblia, também é outro que é conhecido a passagem de Acã. Porque Acã, ele roubou o que não era para roubar. Deus falou assim: vocês vão lá no inimigo, vão vencer o inimigo, mas não pega nada do inimigo. Acã viu coisa boa, paletó bom, viu coisa boa, foi lá e deu uma roubadinha de leve. Aí o povo de Deus foi para outra guerra, guerra fraca, guerra para criança vencer. O povo de Deus perdeu. Aí chega no arraial, vão consultar Deus. O que houve que nós perdemos? Estamos ganhando uma opção de guerra fácil, difícil pra caramba. Agora a criança que a gente ia botar a molecada para poder só brincar lá, para poder ganhar a guerra, fomos lá e perdemos. O que aconteceu? Aí Deus filho vai falar assim: tem um anátema aí no meio de vocês. O que é anátema? Tem coisa errada no meio de vocês. Tem coisa que está na tua casa que não era para estar na casa de vocês. Aí Deus fala assim: separa as tribos, separa o líder das tribos, e nós vamos passar de tribo em tribo. Acã, ele está se fazendo de besta, de bobo lá, olhando para o alto, assoviando, está lá no dele lá. Passa uma tribo, não é achado pecado. Tu acha que Deus precisava passar de tribo em tribo? Deus sabia que o pecado estava nele. O que Deus estava fazendo? Dando a oportunidade de Acã reconhecer o que fez, se arrepender do que fez e pedir perdão a Deus. Deus só estava dando chance para isso. Tanto que Deus foi de tribo em tribo até chegar na de Acã. Quando chegou na de Acã já era tarde. Acã não praticou essa atitude.
A Bíblia fala que a terra se abriu e a terra tragou, puxou para baixo Acã e toda a sua família. Acã e toda a sua família morreu porque não praticou 3 atitudes que podia ter mudado a história deles, podiam ter mudado a situação deles. Sabe, irmão, tem gente que prefere morrer do que dar o braço a torcer que errou, voltar atrás, se arrepender e ter uma vida vitoriosa. Tem gente que prefere sofrer, porque fala assim: eu não abro mão, eu não vou dar gostinho. Então continua gemendo e sofrendo aí. Fala, Deus. Então continua aí vivendo essa vida que está vivendo. 3 atitudes que mudam a nossa vida, mudam a nossa história. Se você sair daqui entendendo isso nessa noite, muita coisa pode mudar na nossa vida. Aleluia. Se você sair daqui compreendendo essa parada nessa noite, muita coisa pode começar a andar na tua vida. Sabe qual é o problema? O problema é a gente não reconhecer, né? Eu tô lá com a minha sogra, e a minha sogra, Deus resolveu cobrar dela no final da vida. Teve uma vida toda de grande regalia, de bênção, uma vida tranquila. Chega no final da vida, Deus está cobrando dela. Sempre crente desde muito tempo, mas nunca reconhecendo os pecados que cometeu, e foram bastante. Aí às vezes ele chega lá e fala assim: mãe, pede perdão a Deus, eu não faço nada para ninguém. Está lá gemendo, está lá sofrendo, sozinha, Deus não deixa ninguém ficar com ela. Levamos lá para casa, lá esse final de semana que foi nossas bodas. Domingo, 8 horas da manhã, a velha querendo ir embora. Aí eu levanto 9 horas da manhã, ela: meu amor, meu querido, você me leva em casa? Eita, meu amigo, né? Antes de casar, quando eu namorava com a Eliane, eu chegava na porta da casa da Eliane, eu estava lá dentro da fazenda. Ih, chegou ele! Agora, meu amor, meu querido, vem. Tem uma coisa de errado nisso aí. Aí, foi doido. Quero ir embora para casa. E, gente, a Eliane foi um maior comidão lá. Comida gostosa, fresquinha. Na casa dela não tinha quase nada. Ela falou assim: vai depois do almoço, a gente vai para a igreja e deixa em casa. Infernizou, tive que levar ela antes do almoço. Foi comer, sabe Deus, lá na casa dela. Mas sabe o que é isso? Isso é processo de Deus por não praticar essas 3 atitudes. Volta e meia ele fala para ela, aí ele vai lá, ela está passando, está isso, está aquilo. Aí ele fala assim: mãe, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Eu não faço nada para ninguém, sempre fui boa para todo mundo. Esse que é o problema. A pessoa prefere sofrer do que reconhecer. Prefere sofrer do que querer mudar, pedir perdão, se arrepender para ter uma vida diferente. Irmão, ninguém consegue ficar com ela. Deus deixou ela isolada de uma tal forma que Deus não deixa ninguém morar com ela. Tem 90 anos. E Deus falou para Eliane: não se mete, porque agora é eu com ela, não se mete. A Eliane chora, a Eliane fica triste, que a Eliane queria a mãe dela do lado dela. Mas Deus não deixa.
Porque a gente tem que deixar o Deus trata, irmão, porque senão a vida vai chegar no final da vida, vai para o inferno, com 40, 50 anos de igreja. Então tem que ser tratada para conseguir chegar no céu. Tem que reconhecer o seu erro, o seu pecado, para poder conseguir chegar no céu. Só que está difícil. Porque quando ele tenta entrar nesse assunto, ela sempre fala que foi bom demais. Ela sempre fala que foi quase uma santa. E nessa brincadeira, está lá sofrendo sozinha. Está lá gemendo sozinha lá. Tem gente que prefere pagar o preço do sofrimento do que ter mudança, e ver a melhoria na sua vida. 3 palavras, são 3 atitudes simples: reconhecer, se arrepender e pedir perdão. 3 atitudes simples, mas que faz com que Deus venha abençoar vidas. Se eu sair daqui nessa noite entendendo, compreendendo a profundidade disso, muita coisa vai mudar. É noite de parar de ficar justificando. Eu não fui por causa disso, eu não fiz, Senhor, sabe, por causa daquilo. Muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e se justificar de coisa, eu falo, gente, olha só, eu entender até entendo. Sinceramente, muitas das coisas eu entendo. Eu quero saber se Deus vai entender, né? Porque Deus não quer justificativa. Deus, quando dá uma ordem, é para ser cumprida, né? No quartel não é assim? Ordem de superior não se discute, se cumpre, né? Não tem essa de fazer biquinho, não tem essa de não querer, não tem essa que tá desanimado, não tem essa que está cansado. O que o superior manda, você obedece, é assim, né? Não tem jeito, é desse jeito. Então, com Deus não é diferente. O que Ele manda, Ele não quer justificativa. Se Ele mandou, é porque Ele sabe que eu e você temos condição de fazer aquilo que Ele mandou. Então não adianta querer justificar ou querer explicar aquilo que Deus não quer explicação. O que Deus quer é obediência, né? É o que Deus falou na sua palavra, né? O povo está pecando, errando, cometendo uma porção de besteira. Aí Deus vem e fala assim: eu não quero sacrifício nem holocausto, eu quero obediência, né? Eu não quero sacrifício e holocausto, eu quero obediência. Não adianta eu me esforçar, eu fazer acontecer se eu não estou obedecendo. Não é que Deus, as pessoas entendem que Deus não quer, não precisa me sacrificar não. Não é isso. Deus, Ele aceita, Ele ama que eles sacrificam. Nós vimos isso aqui com Salomão, no próprio livro de Crônicas. Salomão ofereceu o meu holocausto e Deus perguntou: o que tu quer que eu faça? Só que o problema não adianta Salomão oferecer 1000 holocaustos fazendo uma porção de besteira. O que Deus requer de nós é obediência. E quando eu não consigo obedecer, Deus espera de nós que nós venhamos a reconhecer que não estamos fazendo o que Ele quer, que nós venhamos a nos arrepender e que nós venhamos pedir perdão a Deus. Se eu sair daqui entendendo e levando no meu coração essas 3 palavras e colocá-las em prática, muita coisa vai mudar na nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.